aí, estou de volta, porque agora nós vamos estudar a língua portuguesa, continuação de sujeito. Vamos lá? Momento da gramática, sujeito. Na unidade 5, você aprendeu que uma oração tem dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Na sequência, você aprendeu a identificar o sujeito em uma oração e conheceu os tipos de sujeitos. Vamos relembrar esse assunto? Sujeito, ser sobre o qual se faz uma declaração. Para encontrar o sujeito de uma oração, fazemos uma pergunta ao verbo o que ou quem. A resposta obtida é o sujeito. Dependendo da forma como é apresentado e organizado o sujeito, é classificado de formas diferentes. Sujeito simples, aquele que contém apenas um núcleo. Sujeito composto, aquele que contém mais de um núcleo. Sujeito desinencial, aquele que não está explícito, mas pode ser percebido por meio do verbo e do contexto. Sujeito indeterminado, aquele que não aparece na oração e que não pode ser identificado nem pelo verbo, nem pelo contexto. Hoje nós vamos ver a oração sem sujeito. Vamos ler este trecho da crônica. O nascimento da crônica de Machado de Assis, um importante autor brasileiro do século XIX. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade e dizer que calor, que desenfreado calor, disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Jogo rápido. Analise, pense e responda, considerando a oração destacada no trecho da crônica anterior. Qual é o verbo da oração? Aqui quando eu falo há um meio certo. Esse há, será que é um verbo? Qual verbo? O verbo haver. Que tipo de informação esse verbo atribui no texto? Ele está relacionando quem? Está falando o quê? É possível definir qual é o sujeito dessa oração? Sim ou não? Há um meio certo. Aonde está o sujeito? Então, é um sujeito, é uma oração sem sujeito. Existem alguns contextos em que a oração não apresenta um sujeito. Trata-se de uma oração com sujeito inexistente, não há um sujeito. Nesses casos, não há como atribuir a ação da oração a nenhum ser. Os verbos são considerados impessoais, ou seja, sem ligação a uma pessoa. As principais situações de oração sem sujeito acontece com estes verbos. Olha, verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu forte durante a partida do Brasil contra o Uruguai. Há algum sujeito? Não, é um fenômeno da natureza. Anoitece cedo demais em alguns lugares do mundo. Verbo haver, usado com sentido de existir. Havia muitas pessoas em férias naquele hotel fazenda. Existia muitas pessoas em férias naquele hotel fazenda. Não há motivos para os pais se apavorarem. Não existe motivos nenhum para os pais se apavorarem. Entendeu? Então, não existe um sujeito, tá? Quando houver essas situações aí.
Verbos fazer, haver, ir, quando indica o tempo passado. Observe, quando está no passado. Faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. Eu viajo em férias para esse lugar há 5 anos. Já vai para 2 anos que não consigo viajar em férias. Atenção, esses verbos usados nesse contexto também não admitem o plural. Verbo ser, quando indica tempo, veja exemplo. Era noite quando o marido chegou. São 16 horas agora. Atenção, o verbo ser, quando indica tempo, varia de acordo com o número que o acompanha. Aí aqui na 35 tem aqui uma atividade. Complete os espaços com os verbos impessoais indicados entre parênteses, estabelecendo a correta concordância. Durante a tarde toda, ventar. O que aconteceu durante a tarde toda? Na região Nordeste, muito cedo sempre, amanhecer. O que acontece na região Nordeste usando esse verbo? Usando o amanhecer. Desculpa, gente. É o fenômeno, um fenômeno, né? Anoitecer, amanhecer, tudo é fenômeno. Não, razões para você se apavorar, com o verbo haver. Não o quê? Mais de 2 horas que ele saiu. Verbo fazer. Agora, 20 horas. Verbo ser. Inverno, quando meu amigo voltou. Verbo ser, tá? Então, vocês vão estar utilizando essas páginas do livro para fazer. Bom, estarei aqui durante esse período com vocês. Qualquer dúvida sobre o sujeito inexistente é só me procurar, tá? Um bom final de semana e até segunda. Façam também os exercícios da página 36 e 37 do seu livro. Um beijo em cada coração.